Hoje nós vamos ter a honra, o prazer de ouvir uma das filhas dessa casa. Queria chamar a Vitória aqui. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da Vitória? Vitória é minha filha mais velha, primogênita. Sobe aqui, Vitória. Amém? Às quintas-feiras a gente tem trago palavras aqui sobre os milagres quando o céu toca a terra. E hoje Vitória vai compartilhar uma palavra conosco da parte do Senhor. Certamente Deus tem algo poderoso a comunicar ao seu coração. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá. Você pode fazer isso? Estende suas mãos para a vida da Vitória. Declara uma palavra sobre ela. Pai, nós queremos orar pela vida da Vitória, colocá-las nas tuas mãos. Sabe, Pai, nos dá discernimento, porque o maior erro da nossa geração é não conectar com as próximas gerações. E nós queremos que o Senhor tenha uma palavra para liberar através deles, Pai. E nós te agradecemos por isso e abençoamos a vida da Vitória, liberamos esse altar, para que daqui possa ser proclamada a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Dá mais uma salva de palmas para Jesus aí, então. Boa noite, igreja. Meu Jesus, passando mal. Já tem uma semana que eu tô passando mal. Pois é. A gente está com um tema, né, da quinta-feira, que é milagres quando o céu toca a terra. E eu fiquei pensando muito sobre esse tema, sobre o que eu falaria. E muitas vezes a gente pensa que, amém, que todos nós pedimos um milagre ao Senhor, isso não é errado. Todos nós passamos momentos em nossas vidas onde nós falamos: Senhor, eu preciso de um milagre. Às vezes a gente precisa de uma cura, às vezes a gente precisa de uma provisão. E isso não é errado. Mas eu quero que você entenda que todo milagre do Senhor, ele é acompanhado do propósito do céu. Então não existe milagre sem propósito. Então, por muitas vezes a gente vê pessoas sendo curadas e outras não. Por muitas vezes a gente vê pessoas recebendo coisas extraordinárias e outras não. Não é porque Deus tem um filho favorito e um filho que ele não gosta, mas é porque existem propósitos para cada área no mundo. Então a gente precisa ter maturidade de entender o que o Senhor tem para a minha vida. Qual a medida que o Senhor tem para a minha vida? E pensando em milagre, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era sobre alguma cura física. Falei: Senhor, acho que eu vou falar sobre o cego. Acho que eu vou falar sobre alguém assim que o Senhor tocou e foi curado. Mas o Senhor me levou sobre o milagre geracional. E nessa noite eu quero falar sobre isso. E o que é mais incrível disso é que a gente estava numa convenção onde o pastor falou sobre uma geração de Abraão, onde ele perdeu o contato com seu filho, a geração de Isaac. E a geração de Abraão, ela carregava duas coisas: a faca e carregava a faísca, né, a brasa, mas Isaac subia com a lenha. E como é importante nesses dias a gente ter uma conexão com as gerações. Não somente de pai para filho, mas com a geração do mais novo, com a geração do mais velho, porque muitas vezes a gente aprende com os mais velhos, eu aprendo com os mais velhos, mas eu aprendo sobre a pureza com os mais novos. O Senhor nos chama para um lugar onde a gente tem que ser humilde nesses dias. Se a gente quer receber glória do céu, a gente precisa de humildade nesses dias. E eu quero agradecer ao meu marido, porque ele é meu maior incentivador. Eu passei a semana falando: amor, acho que eu não acho que eu vou falar pro meu pai que eu não vou, não. Se eu falar, será que ele vai ficar chateado? Ele: não, você vai. A Clarinha também, que me apoia muito, e como eu aprendo de pureza com ela. Como o Senhor me leva para um lugar de santidade. A gente precisa olhar para os mais novos e entender um lugar tão puro no Senhor, cara. Às vezes você olha pro teu filho que é pequeno. Às vezes a gente olha para a Bia que está correndo aqui, para o Estevão, para a Helena, para o Davi. E, cara, como o Senhor quer falar através das crianças nesses dias. A gente precisa ter humildade, cara, de reconhecer que os mais novos carregam coisas extraordinárias. E os meus pais, meus pastores, que se hoje eu estou aqui, irmãos, é porque com certeza o Senhor tem um propósito. Mas, além disso, é porque o cheiro de Jesus exalava dentro da minha casa.
O cheiro de Cristo exalava dentro da minha casa. Sabe, se o cheiro de Jesus não está exalando, traga o cheiro de volta para dentro da sua casa. É necessário trazer o cheiro de Jesus para volta, para dentro da sua casa nessa noite. E vamos para a palavra, né? Vai estar lá em Lucas 1, mas a gente não vai ler tudo porque é muito grande. Então a gente vai ler alguns versículos separados. E Lucas 1, no versículo 5, vai falar assim: quando Herodes, o rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos do Senhor e obedeciam cuidadosamente todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam bem velhos. E aí quando a gente vai lá para o versículo 13, vai falar que o anjo apareceu a Zacarias. Antes vai falar que Zacarias entrou no lugar do sacerdote, que ele deveria entrar, ele foi sorteado e entrou. E o anjo aparece para ele e descreve tudo certinho de como ele teria que cuidar do filho. Dá o nome do filho. O anjo entrega tudo para Zacarias. Fala que ele seria grande aos olhos do Senhor. Fala que ele seria um homem com espírito e poder de Elias. E fala que o mais interessante, que o coração dos pais se voltaria para o coração dos filhos. E logo depois, no versículo 18, Zacarias, ele questiona isso. Ele era um homem justo, mas ele teve um momento de incredulidade. E Zacarias, ele fala, mas você tem certeza que isso vai acontecer? Eu já sou velho, minha esposa também. Mas o anjo diz que isso vai acontecer e deixa Zacarias mudo. Sabe o que mais me intriga aqui? É que Zacarias fica mudo, mas ele geraria um filho que seria a voz que clama. Sabe, existe uma conexão de gerações que existe uma geração que precisa obedecer à voz do Senhor, para que a próxima geração possa nascer com a identidade, para poder clamar no deserto, para poder preparar o caminho para Cristo. E quando a gente vê nesse momento onde o anjo aparece para Zacarias e ele tem um momento de incredulidade, não quer dizer que ele tinha uma vida longe do Senhor. Ele teve um momento de incredulidade. Nós passamos por momentos de incredulidades aqui. Pelo menos eu passo por alguns momentos assim. Então a sua voz é calada, mas não porque Deus estava castigando Zacarias, mas porque Deus estava preparando uma história. E eu estava falando com meu pai sobre isso, que o milagre de Isabel ter um filho, porque ela era estéril, não foi para... Deus não mandou João Batista para suprir uma mãe que não podia ser mãe. Deus não mandou João Batista porque ele olhou uma família sem filhos. Deus olhou e mandou João Batista para cumprir um propósito. Então, todo milagre, ele vai anteceder um propósito do reino. Não existe milagre sem propósito. Não adianta a gente pedir um milagre se ali não existe um propósito. Então, tem portas que vão ser fechadas, mas tem portas que vão ser abertas. E quem dita isso? É o Senhor que dita isso. E quando a gente olha para isso, em 2023, eu perdi minha avó. E eu lembro que um dia antes, eu orei fervorosamente no PG e falei, Deus vai curar. Porque a gente vê na igreja Deus curando gente que eu nem conheço. Por que Ele não vai curar minha avó? Gente, por que Ele não curaria? E aí, a gente teve a notícia no dia seguinte que minha avó faleceu. E eu falei, meu Deus. Aí passou isso e teve alguns cultos na igreja que meu pai orava por cura. E eu falava, Deus não vai curar. Deus não curou minha avó. E aquilo ficou por muito tempo no meu coração. Onde eu olhava e falava, Senhor, por que você cura um e não cura o outro? E aí passou um tempo, eu olhei e lembrei de um homem de Deus que eu gosto de assistir. O Senhor já recolheu ele. E ele, meses antes da sua morte, ele falou que homens e mulheres de Deus morreriam para que uma semente pudesse nascer. Minha avó faleceu e meses depois nasceu a nossa igreja. Sabe, até na morte existe propósito. Às vezes a morte é um milagre que o Senhor usa para nascer o propósito. Então, às vezes, o milagre ele não é o que agrada os nossos olhos. João Batista não agradou os olhos do sacerdote.
Você acha que o filho de um sacerdote que ficava lá no deserto comendo gafanhoto, com uma roupa toda estranha, que ficava clamando, arrependam-se, você acha que isso agradava os olhos dos sacerdotes que estavam todos bonitinhos dentro do templo? Então o milagre, por muitas vezes, ele não vai agradar os olhos de muitas pessoas, nem o nosso. Mas em tudo existe um propósito, amém? Em Lucas 1, 59, vai falar sobre o nascimento de João Batista. Lembra que Zacarias ficou mudo? Amém? E quando João nasce, por que a palavra enfatiza aqui que o bebê estava com 8 dias? Porque Zacarias não teve a voz de volta quando ele nasceu. A voz de Zacarias não volta quando João Batista nasce. A voz de Zacarias volta quando ele afirma a identidade do filho. Quando ele fala, beleza, Senhor, eu vou seguir o que você mandou. Quando Zacarias tem a voz de volta é porque ele vira e fala, ele escreve numa tábua que o nome do filho dele seria João Batista. Antes disso, existia uma tradição onde o filho do sacerdote ele tinha que ter o nome do sacerdote, do pai. Ou ele tinha que ter o nome da linhagem familiar que estava ali. E aí viram para Isabel e falam, mas qual que vai ser o nome do menino? Vai ser Zacarias? E ela fala, não, vai ser João. Mas sabe por que Isabel fala e afirma que o nome vai ser João? Porque nos versículos anteriores, se a gente ler, vai dizer que Maria, mãe de Jesus, entra na casa de Isabel. E Isabel automaticamente é cheia do Espírito por causa do João Batista que estava na tua barriga. Além dela ser cheia do Espírito, ela reconhece, ela vira, opa, o Senhor está ali dentro da Maria. Eu preciso saudar o meu Senhor, então peraí, a parada é séria. O nome dele é João Batista. Então, Isabel é cheia do Espírito Santo. E aí passa e ela reafirma a identidade de seu filho. Mas eles não escutaram Isabel. E aí eles perguntaram para Zacarias qual seria o nome do filho. E Zacarias pega uma tábua e escreve, o nome dele será João. E Zacarias estava quebrando ali uma tradição, cara. Será que a gente tem coragem e ousadia de quebrar algumas tradições nesses dias? Ou será que a gente ainda é muito crentezão para isso? O pastor fala direto que se você quer ser crente, você pode ser, mas Deus nos chamou para ser filhos. Então, nessa noite, eu creio que o Senhor está derramando uma responsabilidade sobre a noiva. Não adianta a gente ser crentezão e seguir tradição. Irmão, o batismo não te salva. Você tomar a ceia todo domingo não te salva. Sabe, as pessoas colocaram isso na nossa cabeça, isso é importante, isso faz parte, glória a Deus, a gente vive isso com muita alegria, mas isso não garante que você é amigo do Senhor. Sabe o que garante? Quando você é cheio do Espírito e obedece à voz. É isso que garante que somos amigos dele. A pessoa que ela não tem condição, ou ela mora muito longe, lá ela não consegue ser batizada e nem tomar ceia, será que ela não está salva? Que pensamento horrível é esse que a gente está tendo sobre a noiva de Deus? Sabe, chegou o tempo da gente amadurecer como noiva, como igreja, de olhar para o meu irmão e falar, cara, eu tenho a responsabilidade de ser cheia do Espírito e de declarar uma identidade sobre esse lugar. Eu tenho a responsabilidade de ser cheia do Espírito e declarar uma identidade sobre a minha casa. Eu tenho a responsabilidade de reconhecer Jesus Cristo, ser cheia do Espírito e declarar uma identidade profética sobre a minha cidade. A responsabilidade não é que Jesus desça em carne e faça, a responsabilidade é minha e sua. A gente precisa entrar nesse lugar. Como Isabel reconheceu que estava na barriga de Maria e falou, beleza, o rei está ali, eu reconheço. E no mesmo instante que Zacarias reconhece o nome do filho, que ele afirma a identidade do filho, que ele diz que o nome do filho seria João, a voz dele volta. E Zacarias, ele não para e vai conversar, ele não para e vai falar com a esposa, ele não para e vai dar um carinho na barriga, não. A primeira coisa que Zacarias faz é louvar o Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes você precisa de uma geração abaixo da sua para te fazer voltar para um lugar de adoração ao Senhor. Às vezes a gente precisa olhar para o kids da igreja e falar assim, caramba,
como eu preciso voltar para o Senhor. Às vezes a gente precisa olhar para a pureza dos mais novos e falar, caramba, eu preciso voltar para o Senhor. Eu preciso voltar para esse lugar de pureza, de santidade com o Senhor. E lendo sobre isso, eu li isso depois da convenção. E existe uma batalha muito forte que a gente enfrenta, que é continuar tradições ou concordar com a identidade que o Senhor libera sobre nós. E às vezes a gente se perde nas tradições, na cultura que a gente foi criado. Isso não é errado. Isso por muitas vezes ajudou muitas pessoas a poderem seguir o Senhor. Tem pessoas que têm dificuldades e precisam sim de tradições, mas a gente precisa entender que isso não é tudo. Então a voz de Zacarias não volta quando João nasce. A voz de Zacarias volta quando ele reconhece a identidade do seu filho, porque existem milagres que eles só vão permanecer na nossa vida de acordo com a nossa obediência. Então só vai existir milagre que vem do céu, do Senhor, não que vai agradar aos nossos olhos, de acordo com a nossa obediência. E toda essa história a gente vê um pai que foi calado para gerar um filho que clamaria. E por que o Senhor faz isso? Eu creio que o Senhor, Ele quer nos ensinar sobre humildade, sobre amadurecimento. Porque o milagre, ele nunca foi coletivo. Ele nunca foi individual, ele sempre foi coletivo. O milagre, ele não foi para Zacarias, para Isabel. O milagre foi porque Israel estava vivendo 400 anos de silêncio, onde eles não tinham a voz mais de um profeta. E aí vem João Batista. Então o milagre não foi para que pudesse suprir a carência da mãe, mas foi para que uma cidade pudesse voltar a ouvir a voz do Senhor. Então, enquanto uma geração ela foi silenciada por incredulidade, a próxima geração foi levantada para proclamar a voz do Senhor. Sabe? A gente vê muitas gerações assim de pessoas mais antigas no Evangelho. Às vezes a gente vê escândalos. E, irmão, o Senhor, Ele está levantando hoje uma geração de uma voz que clama. E não é uma voz que clama dentro do templo. É uma voz que clama no deserto. Eu gosto muito de ouvir o Gregório. Ele já faleceu, ele era um homem do Senhor, assim. E como edifica a minha vida. Ouvir um cara todo cabeludo, esquisito, que não fala nada com nada às vezes. Mas quando eu boto ele na minha TV, quando eu boto ele no meu celular, eu falo, meu Deus, quanta intimidade. Sabe que coração é esse? Íntimo do Senhor, que não dependia de um milagre, mas que dependia da presença. Então, João Batista é a prova que Deus pode pegar limitações de uma geração e transformar num propósito para a próxima. Deus pegou limitações de Zacarias. Zacarias nunca poderia ir para o deserto. Zacarias era sacerdote. Imagina ele largar tudo e falar, não, vou para o deserto. Não tinha isso. Zacarias ele tinha que ficar no templo. Mas João vem e quebra isso e fala, não, então eu vou. Então o filho ele vem para cumprir algo que o pai começou. O que Zacarias fazia no templo era incrível. Só que João vem completar. João não vem destruir algo que tinha sido construído. João vem completar. E eu fiquei pensando muito sobre o que Deus fez através disso tudo. E Deus ele é tão geracional, irmãos, que Deus ele não manda um servo para morrer, né? Nem um anjo. Deus manda um filho. E isso só quer dizer que o Senhor ele vive em gerações. O Senhor ele é apaixonado por gerações, geração de pais para filhos. Tanto que lá a gente leu, né, que João Batista viria para quê? Para que o coração dos pais voltasse para os filhos. Então Zacarias teve um momento ali, a gente não sabe o que, mas que o coração dele tinha que se voltar. E esse foi o milagre de Zacarias. Não foi ter sua voz, mas foi ter um filho que clamava no deserto. Então, o maior milagre, às vezes, que a gente espera, muitas vezes é um milagre financeiro, muitas vezes é um milagre de cura, um milagre de vida, um milagre no nosso casamento. Mas o que o Senhor quer é primeiro gerar um propósito. Então, nessa noite, se você não está com o seu propósito afirmado no Senhor, essa noite Ele vai liberar sobre sua vida um propósito.
Eu creio que o Senhor está liberando destinos nessa noite. Eu creio que o Senhor está liberando destinos nessa noite. Quando uma geração ela concorda com a voz de Deus, a próxima geração ela vem para anunciar o que foi dito. O Senhor ele quer liberar alguns destinos nessa noite e eu estava ali atrás e o Senhor falou nitidamente comigo que tem famílias nesse lugar que estão precisando de um milagre. Tem famílias, tem casamentos nesse lugar que estão precisando de um milagre. E, cara, para você viver esse milagre, você vai ter que se render completamente ao Senhor. A obediência de Zacarias sobre a identidade de seu filho fez uma geração viver um milagre. Você tem noção que se Zacarias não tivesse sido obediente, o povo continuaria sem ouvir a voz de Deus? Ou melhor, Zacarias que ia ficar para lá, porque Deus ia mandar outro? Então é melhor a gente se colocar nesse lugar, porque, cara, se a gente não fizer, não existe isso. Ah, Deus não vai fazer. Deus vai fazer. Ele é Deus, Ele é soberano. Então, a gente precisa entrar muito nesse lugar de humildade, falar, cara, o Senhor é acima de mim. Então, eu preciso entender que o Senhor vai fazer. E eu quero participar. Você quer participar do que o Senhor quer fazer? Quando uma geração ela nasce com identidade, ela vai apontar para Cristo. João Batista nasceu com sua identidade firmada porque o seu pai decidiu firmar sua identidade ali, sua mãe decidiu firmar sua identidade. Então, ele nasce com sua identidade firmada. A minha pergunta é, o que você tem afirmado dentro da sua casa? O que você tem afirmado sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua igreja, sobre o seu ministério, sobre o seu casamento? O que tem saído da sua boca nesses dias? Toma cuidado, irmãos, porque se a gente entrar num lugar de reclamação e de murmuração, pode ser que Deus calhe a sua voz. E vai ter que usar outra geração. Às vezes a gente reclama, nossa, não está indo. Às vezes é porque Deus está te calando. Às vezes a gente precisa aprender algumas coisas, né? E Deus por muito tempo me calou. Me calou no bom sentido. Eu uma vez vim pregar aqui, meu Deus do céu. Lembra, pai? Gente, meu Senhor. Parecia que eu nem era filha de Deus. Porque, olha, era um ódio. Mas o Senhor, Ele cala a gente, porque, cara, tem vezes que o Senhor precisa calar. Então, não se preocupe também se Deus te calar, deixa Ele te calar. Aí fica quietinho, mas deixa Deus fazer, não queira tomar o lugar dEle, não. Sabe, porque quando a gente quer tomar o lugar de Deus, a gente sai da presença. E aí não adianta a gente falar que a presença não vem. Às vezes é você que não consegue manifestar porque ela não habita mais. E se ela não habita mais, está tudo bem, o Senhor quer habitar de novo. O Senhor, Ele dá várias chances, gente. Várias. Uma coisa que o Senhor dá é chance. Ele não tem medo. Ele não tem medo de apostar em você. Deus não tem medo de se passar um drogado ali e apostar no drogado. Pode ter certeza, Deus vai usar. E uma coisa que me pega muito é que quando eu estava ouvindo o Gregório falar uma vez, ele tinha um discípulo muito fiel, que era o Ronan. E aí o Ronan Castro, ele é filho de pastor e ele era viciado em droga. E aí ele falou, cara, eu vou voltar para o Senhor, vou para um retiro, mas vou levar, porque vai que eu preciso. E aí o Gregório encontrou ele no aeroporto, viu ele com violão e falou, irmão, vamos comigo, você sabe tocar e cantar? Ele, sei, então vamos comigo ministrar. E aí o Ronan Castro falou assim, cara, ele não se importou com o que eu tinha no bolso. Irmãos, Deus não se importa com a sua situação. No bom sentido. Ele não se importa com a nossa sujeira. O Senhor, Ele quer criar propósitos e gerar milagres, mas Ele não se importa com, às vezes, nosso coração está sujo. O Senhor não se importa com isso. Ele quer curar isso em nós. O Senhor, Ele quer nos usar, mas para Ele nos usar, a gente precisa se render e precisa ser obediente à sua voz. E eu creio que o Senhor, Ele vai realizar milagres nessa noite. Eu creio que o Senhor tem destinos a serem liberados. Eu estava ali atrás e tinha mais coisas para falar, mas não é para falar. E aí o Senhor falou comigo que existem famílias para serem curadas nessa noite. Então, essa noite o Senhor quer fazer um milagre. Eu já estou finalizando. Não é sobre uma palavra, mas é sobre um apelo.
Eu estava na casa do meu pai, ele, filha, se quiser fazer um apelo, eu falei, não vai ter apelo não. Eu vou falar tudo que está aqui. E aí quando eu subi, o Senhor falou, para aí. A gente tem que obedecer a voz de Deus, irmãos, porque eu não quero ser calada, mas eu quero ser usada por Ele. Sabe, nessa noite o Senhor, Ele quer usar algumas pessoas. O Senhor, nessa noite, Ele quer curar coisas em você. Só que você precisa se abrir para Ele. O Senhor, Ele está nos chamando para esse lugar, irmãos. Sabe, não tenha medo. Não se prenda a uma cadeira. Mas se renda à presença do Pai nessa noite. Até na morte, irmãos, existe propósito. O Senhor, Ele cria propósito até na morte. E isso é lindo quando a gente entende isso. Quando a gente entende que o Senhor usa até a morte para poder criar um propósito, a gente fala, peraí, realmente o Senhor, Ele faz tudo conforme a sua vontade. Se você puder ficar de pé nessa noite, eu creio que o Senhor, Ele tem algo a ser liberado aqui. Eu creio que o Senhor, Ele quer transformar vidas, transformar famílias, casamentos nessa noite. O maior milagre que o Senhor pode fazer é um homem se render a Ele de novo. O maior milagre que o Senhor pode fazer é um homem se render à presença dEle de novo. E eu sinto que o Senhor está fazendo isso nessa noite. Eu sinto que o Senhor está rendendo famílias nessa noite. Ele está tocando em famílias nessa noite. Ele está tocando em casamentos essa noite. Ele está tocando no lado profissional essa noite. E Ele vai derramar o propósito. No nome de Jesus, irmãos, receba essa palavra. Que o Senhor possa derramar tudo que Ele tem sobre vocês.